Bom, nós fizemos então no vídeo anterior o processo de usinagem geral dessa peça aqui. Ficou faltando para nós fazermos o processo de furação, que são agora esses pontos aqui, ó. Eu resolvi separar justamente porque eu não trabalhei com furação ainda, né? Então vamos trabalhar com furação aqui no EdCAM agora para nós vermos como é que a gente faz isso. Para nós trabalhar com furação, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o comando de Roll Operation para fresamento. Ele pede para nós selecionarmos os pontos. Então eu venho em cima de um ponto, ó. Quando os pontos ficarem vermelhos, eu vou clicar sobre eles. Então quer dizer o seguinte, que eu selecionei todos os pontos que têm a mesma característica. Todos que têm o mesmo diâmetro e mesma profundidade. Vou confirmar. Ele vai abrir para mim as janelas agora do próprio processo. Então, quanto é o afastamento em velocidade rápida por cima do objeto. Se eu quero associar aqui o furo à fixture ou ao modelo, né? Se eu quero fazer uma retração maior do que o próprio clearance ou não, se eu quero começar num nível mais próximo da peça ou não, né? Se a terminação eu quero que seja blind, ou seja, com uma determinada profundidade, ou se eu quero que ela seja passante. E aqui eu tenho ainda a informação se eu quero que o meu objeto tenha um avanço por minuto ou em milímetros por revolução, certo? Nós vamos trabalhar aqui em milímetros por minuto, que é o que nós calculamos sempre. Nesse caso aqui, a única coisa que eu vou alterar vai ser aqui, ó, o clearance. E vou trabalhar aqui com uma altura de 15 milímetros. O restante das opções eu não vou mudar nada. Por quê? Porque já fica adequado ao meu processo. Vou clicar agora em Center Spot. Como é uma broca de 8,5, o ideal é eu trabalhar aí com uma broca de centro antes. Então essa opção aqui, ó, de Center Spot, ele coloca para nós uma opção de trabalhar aqui com Center Drill, broca de centro, ou com uma opção aqui de uma broca menor, né, para fazer esse processo. Nós vamos usar aqui uma broca de centro para fazer a usinagem. Nós já vamos colocar aqui que nós queremos trabalhar aqui com uma profundidade de menos 4 milímetros. E eu vou escolher a broca de centro. Então, Find. Ele já trouxe para mim aqui, ó, as brocas possíveis. Então, a que eu tenho montado na máquina tem um diâmetro de 3,2 milímetros de ponta. Então, eu clico em broca BS número 4. Seleciona. E eu tenho que colocar aqui agora a rotação e o avanço para essa broca. Bom, a rotação para ela, eu vou considerar agora aqui como sendo uma broca de 4 milímetros, né? Então eu vou colocar uma rotação aqui, precisa calcular, eu não calculei, né? Não recordo de cabeça também. Vou colocar aqui que é uma rotação de 3.000 RPMs. Ou um pouquinho menos, 2.200 RPM. E vou trabalhar aqui com um avanço de 200 milímetros por minuto. A posição dessa broca aí é a posição número 7 no meu processo. Como eu vou executar aqui nesse comando de Roll Operation a operação de broca de centro, a operação de routing no mesmo comando, eu preciso indicar para o meu processo qual é a prioridade ou qual é que vai ser a colocação de cada um desses comandos aí, ou desses processos aí. Então eu vou escolher aqui que eu quero agora como prioridade, nesse caso, a prioridade número 1. Então vejo que ele colocou aqui a broca de centro, depois uma broca convencional, e na sequência, se eu quisesse aqui, seria um macho para acabamento do furo. Vou agora então em Preparation. Bom, Preparation eu tenho aqui dois comandos que eu poderia usar se eu quisesse. Um deles então é o countersink, que seria eu usar uma broca ou usar um escariador para fazer um escariado aqui, ó, né? Um escariado em V na minha peça. Ou eu poderia usar aqui também uma fresa para mim fazer um rebaixo no meu processo. Como na minha peça eu não tenho nem rebaixo e também não tenho escariado, então eu vou deixar marcado aqui que eu não tenho nenhuma preparação agora. E eu vou clicar em Routing, que é desbaste em si. Bom, desbaste eu tenho três opções aqui na operação desbaste.
A primeira opção é drill, que significa que a broca vai começar o processo de furação e só vai parar de aprofundar na peça ou de fazer o processo de furação quando ela atingir obrigatoriamente o final do furo que tem na característica, a altura que tem o furo na característica. A segunda opção que tem aqui, tip break, é a operação chamada quebra-cavaco. Então, a broca vai começar a perfurar, furou um determinado valor, que nesse caso seria o canto de incremento de 3 milímetros, ela vai parar, vai retroceder 2 milímetros, vai começar a perfurar novamente, mais 3 milímetros, né, a partir de onde ela tinha parado, vai parar e retroceder 2 milímetros e vai avançar até atingir a profundidade final que foi estabelecido. Então, vai executar um número de paradas suficientes para chegar lá no final da furação, né, sempre executando furações com 3 milímetros de profundidade. Esse valor de retorno de 2 milímetros é um valor que é parametrizado pela máquina. Então, eu tenho que entrar lá nas configurações da máquina e alterar esse valor para um valor diferente se eu quiser. Mas nesse caso, a broca nunca vai sair de dentro do furo. Ela começou a perfurar, ela vai parar, retroceder um pouquinho, mas não vai sair de dentro do furo. E a terceira opção que nós temos aqui é a pick drill. Então, é a chamada furação pica-pau. Eu começo a fazer a perfuração, a máquina vai executar uma profundidade, ou vai fazer a furação com uma profundidade de 3 milímetros, vai retroceder até a altura de segurança e vai continuar mais 3 milímetros, a partir de onde ela tinha parado, vai retroceder para a altura de segurança e vai ir avançando até atingir a profundidade final do furo. A cada 3 milímetros ela sempre retorna ou ela sempre sai para fora da peça. Esse processo de chamado pica-pau ou pick drill, né? Essa saída da ferramenta de dentro da peça serve para quê? Para fazer com que o cavaco saia de dentro do furo. Então facilita para nós o processo, evita que tenha material lá dentro, né, para empastar e quebrar a ferramenta. E outra permite que eu coloque dentro do furo fluido de refrigeração, que é importante para mim não queimar a minha broca ou não estragar a minha ferramenta. Certo? Então nós vamos trabalhar aqui com a opção agora de pick drill. Vou colocar aqui que eu quero um incremento de corte de 3 milímetros e vou escolher a ferramenta. Ele já trouxe para mim aqui, ó, duas opções, ou mill ou roll. No nosso caso aqui, sempre vai ser roll, porque mill seriam fresadoras, ou fresas no caso, e roll são brocas. Então para nós ele já trouxe aqui a opção de roll e o tamanho adequado, porque ele entendeu que a característica tem um tamanho de 8,5 mm de diâmetro. Vou selecionar essa opção, clicar em selecionar. Rotação. Então vou colocar ali que tem uma rotação de 1.200 RPM e que tem aqui um avanço de 200 milímetros por minuto. Tem que calcular isso também, né? E a posição dessa ferramenta é a posição número 8, se eu não me engano. E a prioridade desse processo é o 2. Eu tinha aqui então em Center Spot prioridade 1 e aqui eu tenho que colocar que é prioridade 2 para a máquina não se perder nesse caso. E eu tenho aqui, ainda dentro do mesmo processo, no caso um acabamento que seria o Finish. Nesse Finish eu tenho três opções. A primeira opção aqui que seria fazer no caso uma operação de rosqueamento. Então eu tenho aqui uma ferramenta que é um macho-máquina, né, que eu posso entrar fazendo a rosca e retroceder. Eu tenho uma segunda opção aqui que é um alargador. Então é uma ferramenta parecida com uma fresa, só que ela tem aí uma tolerância dimensional muito grande. Então ele serve para mim deixar esse furo que eu fiz tolerado, ou seja, com uma dimensão de 8,5 H7. Eu vou garantir que essa dimensão vai ficar 8,5 H7. Por quê? Porque eu tenho essa ferramenta, esse alargador, que vai fazer para mim essa operação aí. E eu tenho aqui uma outra opção que é o Boring. O Boring nada mais é
do que uma bailarina. Então ele é uma ferramenta parecida com uma ferramenta de torneamento interno, que eu monto ali na minha máquina, e ele vai alargando esse furo como se fosse um processo de torneamento interno. Só que ao invés de eu girar a peça, gira a ferramenta, certo? Então eu tenho essa terceira opção também aqui. No nosso caso, a furação com a broca já é o suficiente que nós queremos fazer. Então eu vou clicar aqui, eu não quero nenhum acabamento, e eu vou confirmar a operação. Já apareceu para mim aqui a broca, ó, certo? Vou fazer agora o segundo furo. Então, vamos lá fazer o segundo furo, está lá no meio. Role Operation. Selecionar os pontos. Vou lá dentro, lá vou encontrar, ó, ficou vermelho para mim lá. É aquele lá que eu quero selecionar. Ok. Vou trabalhar aqui com 15 mm de afastamento. Center Spot eu não vou colocar porque é uma furação com 5 mm, né? Então não obrigatoriamente eu preciso colocar. Estamos trabalhando aí com nylon nesse caso, então não vou colocar Center Spot. E eu vou direto para Routing. Vou clicar em Find. Ele já trouxe para mim aqui, ó, que eu posso usar um mill, seria uma fresa, ou eu posso usar um role. Como eu não tenho nenhum furo na parte central, eu não posso usar o role, não posso usar o mill no caso, né, a fresa, porque a fresa ela não corta no meio dela. Então iria ficar sobrando um material a mais no meio e aí poderia quebrar minha ferramenta. Eu vou sempre usar aqui o role. Então role, vou escolher aqui a broca de 5 mm Jobber Drill, selecionar. Rotação, vou trabalhar aqui com 2.500 RPM e vou trabalhar aqui agora com um avanço de 220. Vou dizer que eu quero que seja um Pick Drill, que é uma operação de furação pica-pau, incremento de corte de 3 mm. A posição dessa ferramenta aqui, se eu não me engano, é a posição 17. Como eu tenho só essa operação, eu não preciso marcar prioridade. Porque ele já vai entender que é somente essa operação. E eu vou confirmar o meu processo. Aí, já colocou a broca para mim ali, certo? E eu posso agora, então, executar aí o processo de visualização da usinagem, ou seja, simulação. Então, simular, vou simular todo ele numa vez só. Ok, então, vamos lá. Vou clicar em Start. Faceou. Fazendo o desbaste geral. Agora ele vem para o perfilamento, que é a parte menor ali, ó. Veja como ele elimina material, ó. Quando está ficando roxinho ali, ele está eliminando aquele material que tinha sobrado da operação anterior. Ele vem para a furação agora, ou melhor, para o rebaixo interno, né? Aquele quadradinho. E agora a furação. Primeiro, então, broca de centro. Ó, broca de centro. E a segunda operação agora. Eu poderia colocar aqui nesse processo da broca de centro uma profundidade um pouquinho maior, ó, para fazer aqui o chanfro, né, da furação, para a furação depois. Aqui está executando furação pica-pau, ó, veja que ele sempre sai para fora da peça, como eu falei. E agora ele vem com a broca final para furar lá no meio, com a broca de 5. Ok, como eu coloquei 15 mm de profundidade, ou de afastamento no caso, né? Então a ponta dessa broca aqui, ó, ela sempre vai usar como referência a face onde ela tem a furação. Então eu tenho 15 mm daquela face lá do fundo do rebaixo quadrado até a ponta da broca, que no nosso caso aqui não vai dar os 15 da face da peça, porque são 8
para 15, faltam 7 milímetros. Então a distância da ponta até essa face aqui são somente 7 milímetros, certo? Isso eu preciso cuidar um pouquinho, porque quando eu for gerar o código, para mim usar no SSCNC, por exemplo, ele pode dar uma colisão na nossa peça aí. Ok? Então esse aí é o nosso processo, a simulação do nosso processo. Vou sair fora aqui e está concluído esse processo de usinagem aí. Ok? Então acho que eram essas as dúvidas que vocês tinham. E se precisar mais alguma coisa, mais tarde eu posso fazer outro vídeo.